Oi pessoal, boa tarde. Eu sou Mariana Bruce, sou professora de História, Filosofia e Sociologia do Colégio Francisco de Assis. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Sociologia para o terceiro ano, com o tema o surgimento da Sociologia, o positivismo e o funcionalismo. Vamos lá? Questão número 1. A questão número 1 vai falar justamente sobre o surgimento da Sociologia e as mudanças ocorridas na modernidade. Então vamos tentar observar qual dessas opções aqui é a correta, que fala um pouquinho sobre esse contexto. A resposta certa é a letra E, pessoal. Por quê? Vamos voltar aqui. Na letra E está falando o seguinte: a antiga forma de ver o mundo não podia mais solucionar os novos problemas sociais. A criação da sociologia é uma consequência disso. O que a gente está falando? Século XIX, processo da Revolução Industrial, transformação do mundo moderno, consolidação do capitalismo, revoluções burguesas, todos esses processos resultaram numa transformação radical da realidade. E justamente dessas mudanças que vai surgir a necessidade de tentar compreendê-las. O que gera o surgimento da sociologia? Que vai ser um campo justamente das ciências que vai procurar conferir uma explicação científica para esses processos, tendo como enfoque o entendimento da sociedade e das suas relações sociais. Isso porque essas antigas maneiras, de explicar os fenômenos sociais, de explicar o mundo, já não eram mais suficientes diante das novas demandas que surgem com esse novo mundo criado a partir da razão, a partir da pesquisa, a partir de vários aspectos que dizem respeito aí a esse processo de consolidação do mundo capitalista e do mundo burguês. Beleza? Vamos para a próxima opção? Questão número 2. Os sociólogos Augusto Comte, Karl Marx e Émile Durkheim são considerados os grandes pilares da sociologia como ciência burguesa. Nessa época, a sociologia, para se afirmar no campo das ciências, adota o positivismo. Então, essa questão vai falar um pouquinho sobre o que expressa, o que significa, qual é o sentido desse positivismo sociológico. Qual das opções é a correta? Vamos ver? Muito bem, a resposta correta é a letra B. Por quê? A busca da objetividade, da neutralidade, vai ser um dos aspectos fundamentais desse processo inicial da sociologia. Porque nesse momento, qual é a grande referência desses sociólogos? São as ciências naturais, que até então tinham garantido um processo de desenvolvimento bastante expressivo na sociedade moderna e que, portanto, seus métodos, como a objetividade, a neutralidade, a pesquisa, a experimentação, a comparação, todos esses elementos vão ser adaptados para estudar a sociedade. Esta última concebida como um organismo combinado de partes integradas e coesas que funcionam harmoniosamente de acordo com um modelo físico ou mecânico de organização. Então é justamente como que essa sociedade se organiza, como que as pessoas se unem nesse processo social. E aí você vai ter um conjunto de autores que vão propor diferentes maneiras de entender esse processo de integração da sociedade, ok? Questão 3. Tem aí um textinho do Mills que fala o seguinte: é a capacidade de nos percebermos como parte de uma coletividade maior, o que chamamos de sociedade, e este fato fazer com que entendamos melhor a nossa individualidade ao ampliarmos seu contexto. Visto com base também na obra da autora Joyce Miranda, que fala o seguinte: as metáforas servem como um estímulo à abordagem descrita por Wright Mills, de 1972, porque permite, através de associações justapostas, alcançar o que a linguagem falada não é capaz de expressar. O que esses fragmentos querem dizer? Está se tratando de que conceito, de que referência fundamental para o pensamento sociológico? Vamos ver? É a alternativa A. Esses fragmentos de texto fazem referência ao que a gente chama de imaginação filosófica, que é justamente uma tentativa da gente explicar a realidade, explicar a sociedade, dando um salto para além daquilo que é mais evidente, para aquilo que é mais básico. A gente entender que como coletividade, nós estamos inseridos, os indivíduos estão inseridos num marco maior de relações sociais, a gente observar essas relações sociais e procurar uma explicação sobre elas, que vai além daquela percepção mais imediata, Então é nesse sentido que
essa questão procura colocar a gente para pensar, beleza? Questão número 4. A concepção da sociologia de Durkheim se baseia em uma teoria do fato social. O seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir uma sociologia objetiva e científica conforme o modelo das outras ciências, tendo por objeto o fato social. Então, o Durkheim, ele é muito importante porque ele cria um método sociológico e ele estabelece, ele define exatamente o que seria o objeto da sociologia, o objeto de estudo da sociologia, que ele define como fato social. Então, vamos ver qual dessas opções aí está correta. A resposta certa é a letra B. Vamos ver? Na letra B, fala justamente que para o Durkheim, a primeira regra e a mais fundamental é considerar os fatos sociais como coisas para serem analisadas. Ora, nesse sentido, o fato social são essas coisas, são os padrões, são aqueles fatores que determinam os comportamentos humanos. E aí, nesse aspecto, ele vai definir isso a partir de 3 características fundamentais. Os fatos sociais é tudo aquilo que é exterior ao indivíduo, ou seja, quando você nasce, aquilo já está dado na sociedade, incide sobre todos, é geral, então não é uma coisa específica de um indivíduo, de um grupo, de uma classe, incide sobre todos e tem um viés coercitivo. Ou seja, se você não cumpre com aquilo, se você não atende àquela imposição, você vai ser penalizado de alguma forma, você vai sofrer algum tipo de constrangimento. Então, todas as coisas que têm essas 3 características em comum vão ser considerados fatos sociais. E são essas coisas o que o Durkheim considera como objeto de estudo da sociologia. Vamos para a última questão? Questão 5. Um dos temas mais comuns da sociologia discutido na vida do trabalho refere-se ao acúmulo desigual do capital e à luta existente entre as diferentes classes sociais. Um dos autores clássicos da sociologia que acompanhou as mudanças causadas pela produção industrial e as desigualdades que dela resultaram e escreveu sobre o desenvolvimento do capitalismo é o... Vamos ver? Resposta correta, a letra A, é o Karl Marx. Então, naquela tríade dos pilares da sociologia, que você tem o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, o Marx ele vai ser justamente o autor de referência para o estudo do capitalismo, tendo como compreensão a luta de classes, né? O ponto de partida do Marx para o entendimento do capitalismo é que ele gera um conflito, ele gera um antagonismo de classe, e é desse antagonismo de classe que ele vai elaborar também o caminho para a emancipação da classe operária. Isso porque, para o Marx, como sociólogo, não bastava a compreensão, o estudo da sociedade, mas era necessário também transformá-la. E aí, nesse aspecto, ele vai se debruçar bastante sobre o tema do capitalismo para compreender o seu funcionamento em seus aspectos mais específicos e vai também se dedicar a pensar as estratégias que deveriam ser assumidas pela classe proletária explorada dentro desse sistema para alcançar a sua emancipação. Então, com ele, a gente encerra aqui esses primeiros exercícios de sociologia. Continuem estudando, continuem lendo o nosso material, façam os exercícios do livro e na semana que vem a gente continua, beleza? Valeu, pessoal, até mais!